que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. Deputado federal Eduardo Bolsonaro se licencia do cargo e diz que ficará nos Estados Unidos. Mais um absurdo da justiça brasileira. Como se já não bastasse os presos do 8 de janeiro, como se já não bastasse muitas pessoas exiladas e algumas que até morreram. Agora mais um deputado perseguido. Já foi o Daniel Silveira, que está sendo massacrado, perseguido. Agora temos o Eduardo Bolsonaro. Para mim, tenho algumas ressalvas com o Eduardo Bolsonaro, principalmente quando ele foi lá pro Catar, falando que foi buscar o pendrive, e todo mundo sabe que aquilo foi uma bravata da parte dele. Mas eu sou isento nas minhas opiniões. E o que ele fez, falando, incitando ou coisa do tipo, não é um crime a ponto de tentarem tirar o passaporte dele, cassarem o mandato dele e talvez, se ele voltar para o Brasil, até ser preso. Um erro não justifica o outro. O que o Bolsonaro fez, o que o Eduardo Bolsonaro fez, você pode até considerar errado, infantil, bravateiro, mas não justifica essa perseguição. E eu sou justo. Vamos ver aqui, ó, o vídeo do próprio Eduardo Bolsonaro rapidinho e depois eu vou comentar. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Bom, ele fez certo, gente. Ele fez certo. Se ele voltar para o Brasil, vai ficar igual o Bolsonaro. Ele vai perder o passaporte, provavelmente vão cassar o mandato dele e daí vão ficar jogando ele para cima e para baixo, ameaçando de prisão, assim como está acontecendo com o Bolsonaro. Então, Eduardo Bolsonaro, você fez certo de ir para os Estados Unidos, de ficar nos Estados Unidos, e lamento que Bolsonaro tenha voltado para o Brasil, porque a volta do Bolsonaro para o Brasil está custando para o povo brasileiro apoio a Ricardo Nunes, Hugo Mota, Alcolumbre, agora está mais perto de Kassab, então a volta do Bolsonaro para o Brasil está custando isso para o povo brasileiro. Eu preferiria que o Bolsonaro tivesse continuado nos Estados Unidos e de lá, com a verdade, se livrando de corruptos como Kassab, Valdemar, Alcolumbre e Ricardo Nunes, se livrando dessa gente, ele entendesse a guerra que estamos vivendo e de lá ele articulasse para que nós pudéssemos ter uma direita forte para valer. Quando ele volta e se alia a Valdemar com agora Kassab, Ricardo Nunes, Hugo Mota, Alcolumbre, aí não tem jeito, gente. Você que é bolsonarista, não tem jeito. Eu sou uma pessoa isenta, eu sou frio, eu não penso na política dessa forma. Eu entendo como as pessoas raciocinam. Então, se as pessoas estão vendo o Bolsonaro se aliar a essas pessoas, jogando a pauta da anistia sempre para eleger um corrupto, seja na Câmara, como presidente da Câmara, ou presidente do Senado, ou como a prefeitura de São Paulo,
sempre se aliando a esse tipo de gente, é óbvio que a força do Bolsonaro iria cair. A resposta foi agora, no domingo, na última manifestação do domingo, que teve pró-anistia no Rio de Janeiro, em Copacabana. É notório que caiu o apoio ao Bolsonaro. É notório. Por quê? Porque as pessoas pensam, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Então seria muito melhor que o Bolsonaro tivesse feito como o Eduardo Bolsonaro está fazendo agora. Ah, fujão. Muitas pessoas estão falando, fujão, Eduardo Bolsonaro, fujão. Gente, por mais que vocês não gostem do Eduardo Bolsonaro, vocês têm que entender uma coisa. Nossos políticos, a maioria, são corruptos. Casos, assim, endêmicos de corrupção, sistêmicos, sabe? Corruptos. O Eduardo Bolsonaro, bravateiro, você pode chamar de instigou as pessoas para o ato de 8 de setembro, enquanto estava no Catar. Você pode falar muitas coisas, e eu concordo. Só que essa perseguição que ele está sofrendo é ilegal, é imoral. Se você quer vencer uma pessoa, se você quer vencer, você que é de direita, escuta só, se você que é de direita e quer vencer o bolsonarismo, sabe? Porque acha que o bolsonarismo e Bolsonaro está atrapalhando a direita, pode ser a direita do Abraham Van Traub, a direita do 38, a direita de quem quer que seja. Se você acha que o Bolsonaro está atrapalhando, vamos vencer no debate. E não calando, e não prendendo, e não censurando, porque assim estaríamos se igualando ao que o Lula faz, ao que o Alexandre de Moraes faz. Eu vejo muitas pessoas rindo do que está acontecendo. Sinceramente, eu não vejo graça nenhuma. Não fico feliz em nada. Prefiro vencer o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, eu gostaria de ser aliado a eles. Mas que eles estivessem defendendo as pautas justas de direita, sem subir em caminhão com Silas Malafaia. Gostaria de ter o Bolsonaro, aquele Bolsonaro que se elegeu em 2018, aquele Bolsonaro da reunião ministerial. Eu gostaria de ter aquele Bolsonaro, mas infelizmente não temos mais. Então, se eu quero vencer esse Bolsonaro atual do lado de Valdemar, Silas, agora junto com o Kassab, vamos vencer na ideia. E eu digo mais, gente, eu não sei o que passa na cabeça do Bolsonaro, mas eu acho que ele é muito ingênuo. Ele não está ganhando nada. Bolsonaro, você não está ganhando nada do lado desse povo de Silas Malafaia, que te chamou de covarde. Você não está ganhando nada do lado de Valdemar, mensaleiro, preso com José Dirceu. Você não está ganhando nada com Alcolumbre, que tem um primo que é ligado ao tráfico de drogas. Hugo Mota. Bolsonaro, vão desgastar você. E eles sabem dessa estratégia. Eles vão te desgastar até você não ter mais nada o que dar, ou muito pouco. E eles vão tentar te prender. Por qual crime? Pelo mesmo crime que seu filho cometeu, ou melhor, pelo mesmo crime que seu filho não cometeu. Não precisa de crime para prender alguém de direita. Lembre-se do ditado: se você não prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, eles vão te prender pelos crimes que você não cometeu. Preto no branco, exatamente isso que está acontecendo. A culpa é de quem? A culpa é sua, Bolsonaro. A culpa é sua. Você tinha milhões de pessoas ali prontas para lutar por você, e algumas foram lutar por você lá em Brasília. E você foi para os Estados Unidos e você disse: eu sabia que algo ia acontecer, só não sabia o quê. E agora você está vendo o seu filho sofrer praticamente
no exílio. Tudo bem que lá nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro vai viver melhor que a maioria dos brasileiros. Mas você aqui, Bolsonaro, hoje é o Eduardo, amanhã eles dão um jeito de buscar outro filho de seu, mais novo, o Flávio, o Carlos, sei lá. Uma hora vai chegar. Eu quero ver o que você vai fazer. Se eu fosse o Bolsonaro, eu iria para uma embaixada. Tudo porque esses corruptos, bandidos, olha o que eles falam aqui, ó. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele Pra quem não sabe, esse é o Lindenberg, marido da Gleisi Hoffmann. voltasse para o Brasil, Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil... Aqui, ó, falando pro Lindenberg, né, ó. Os companheiros estão dando a língua nos dentes. Quem postou foi Leandro Ruxo. Se Eduardo Bolsonaro voltasse ao Brasil, Alexandre de Moraes prenderia ele. Rogério Correia, deputado petista, falou, do lado do Lindenberg. Lembra quando o Eduardo Bolsonaro falou um cabo e um soldado resolveria a parada? Lembra quando o Abraham Van Traub falou, por mim, pegava esses 11 e metia na cadeia? Ninguém fez isso, cara. Ninguém fez isso. E agora é cada dia mais uma perseguição. Esses dias foram 29 pessoas do 8 de janeiro condenadas, enquanto alguns influenciadores estão falando que vencemos, o Alexandre de Moraes se ferrou, o Lula se ferrou. Não, gente. Não, a gente está perdendo. Nas eleições de 2024, muitos influenciadores falaram, não, a direita venceu. Mentira. Nas eleições de 2024, a direita perdeu. Quem venceu foi o sistema novamente, com Kassab, Michel Temer e Valdemar. Então, meus amigos, é complicado. Aqui tem o Bolsonaro comentando sobre o Eduardo Bolsonaro e chorando. O afastamento de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. Escuta o que eu vou dizer aqui para você, Bolsonaro. Tá difícil a situação para você. Tá difícil. A última manifestação em Copacabana mostrou. Não foi 18 mil, talvez tenha sido um pouco mais, mas foi muito menos do que você colocava nas ruas. E tudo isso porque você está do lado de Valdemar, Silas Malafaia, agora com o Kassab, apoiando gente do Centrão. Esse vídeo não vai chegar até você, Bolsonaro. Mas a única forma de você mudar alguma coisa e talvez não ser preso é você se afastando desses vagabundos corruptos. Você se afasta desses vagabundos corruptos e volta para o seu povo na humildade, dizendo: eu errei. Sabe aquele filho? Pai, eu errei com você. Me perdoa, me trate como um dos seus empregados. Volta, larga esses vagabundos, diga aos quatro ventos: eles me enganaram, eu acreditei, eles me enganaram. Porque sabe o que acontece? Só o povo no Brasil inteiro poderá mudar essa situação. Você, Bolsonaro, junto com essas pessoas que eu falei, esses corruptos, fariseus, você acabou. Não tem como você reverter essa situação. Não tem.
Seria melhor você ir numa embaixada americana, pedir asilo, se deslocar desses vagabundos e tentar resgatar o povo. Então o povo faria uma revolução. Mas para isso, o povo teria que voltar a confiar em você como antes. Vai ser muito difícil? É claro que vai ser muito difícil. Mas quem sabe, com o seu sacrifício, mostrando o seu sacrifício e jogando no ventilador tudo o que está acontecendo, todas as ameaças que talvez você tenha sofrido, todas as chantagens, talvez o povo entenda que você mereça uma segunda chance e somente o povo vai mudar isso. Você é bolsonarista, que fica ouvindo aí, lá da Austrália, influenciador, lá dos Estados Unidos, só isso que eu estou falando, e mesmo assim pode ser que nem isso dê, hein? Mas se existe alguma chance, é a renúncia do Bolsonaro contra todos esses corruptos, de todos esses corruptos, é a renúncia dele, porque se ele renunciar, talvez o apoio forte do Pablo Marçal volte para ele. Nicolas vai se sentir maravilhado se o Bolsonaro renunciar a esse povo. Influenciadores que estão assim vão voltar com força. Vão voltar com força, mas isso vai ter que ser um sacrifício de sua parte. Talvez o sacrifício será o Flávio Bolsonaro, porque ele sim tem o rabo preso, ele sim tem crime, e se você fizer essa renúncia, talvez você tenha que sacrificar o Flávio Bolsonaro. Caso contrário, Bolsonaro, provavelmente você vai... Eles vão arrumar algum crime. Os presos do 8 de janeiro estão presos, alguns sem crime. Então, para te prender, basta eles quererem. Que, no meu ver, provavelmente já está tudo pronto. Eles só vão fazer os trâmites para dizer que foi uma prisão legal. Mas a sentença já foi dada por Flávio Dino, por Alexandre de Moraes, por Barroso, que vencemos o bolsonarismo. Só o povo, Bolsonaro, vai te ajudar. Só o povo vai resgatar o Brasil. Mas vai precisar de um sacrifício da sua parte. Essa é a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Forte abraço. Tchau, tchau.